Hello guys, professor Tiago aqui para mais uma dica de inglês no Verbo Enem. Bom, pessoal, falamos bastante, discutimos bastante a questão textual, né? Que o Enem traz muito texto para vocês. Aí vocês acabam se perguntando, e a gramática? O que vai acontecer com a gramática? Não precisa estudar? Precisa sim. Tem algumas questões de gramática que estão nos textos que vão fazer muita diferença para a compreensão de vocês. A primeira delas é compreender os pronouns. Então a gente vai dar uma rápida passada aqui e saber o que são os pronouns, né? O que são esses pronomes e como é que eles podem funcionar dentro do texto. Então, os subject pronouns são aqueles pronomes que funcionam como sujeito na frase. Então, isso é importante que vocês localizem no texto, tá? Então, embora ele seja muito comum, é importante que vocês percebam isso. Principalmente aqui o pronome it, né? Esse pronome aqui que é da terceira pessoa, que é um pronome mais substantivo, né? Então, na verdade, os subject pronouns, eles vão substituir um substantivo, um nome, certo? Então, aqui, ó, your baby is so cute, is it a boy or a girl? Então, esse it aqui está substituindo your baby que está aqui, tá? Eu não preciso dar mais detalhes sobre aquele bebê. Os object pronouns são aqueles que funcionam como objetos, né, como complementos, lá no finalzinho da minha frase. Então, aqui estão eles. Então, esses são importantes que vocês localizem também, certo? Depois nós temos aqui os possessive e adjectives, né, que são esses pronomes, digamos que adjetivos possessivos. Então, são aqueles que estão acompanhados de um substantivo. E eles querem indicar para vocês que existe uma posse ali. Então, isso é importante que vocês vejam, principalmente em textos noticiários, tá? Jornalísticos, lá no Enem. Então, percebam nesses textos aí a presença dos possessive adjectives. Então, this is my pencil, my pencil. Esse é meu lápis, certo? Então aqui substantivo e ele acompanhando o substantivo ali. Possessive pronouns, então são aqueles que substituem de alguma forma também um substantivo, tá? Então a gente tem que ter cuidado também como vamos usar esse substantivo, até porque esse pronome, para que a gente não repita ele mais vezes. Então aqui mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Esse a gente tem que ter bastante atenção também para não confundir, principalmente lá com os possessivos adjetivos. Os reflexive pronouns, que são os reflexivos. Esses aqui acabam causando muita confusão para o pessoal. Por quê? Porque são aquelas ações que eu faço para mim mesmo, quando o sujeito ele age sobre si, tá? Então a gente tem que ter um cuidado com isso. Então eles vão aparecer nessas formas aqui, ó. Uma ação reflexiva, I cut myself, eu me cortei. Então a ação que eu fiz, eu recebi também essa ação. Uma função enfática, ou seja, quando eu quero enfatizar alguma coisa. Então aqui, she herself made a cake. Então ela fez o bolo mesmo. Ela mesma fez o bolo. Então eu quero enfatizar que foi ela. E aqui uma função idiomática, quando eu quero mostrar que não existia mais ninguém além dessa pessoa para fazer. Então, he cleaned the house by himself. Ele limpou a casa ele mesmo, né? Sozinho, sem ajuda de ninguém. Então são essas três formas que nós vamos encontrar os reflexive pronouns. Os demonstrative pronouns são aqueles que mostram para nós uma localização, tá? Então estão aqui eles, this e these, plural, that e those, aqui plural também, certo? As question words, que aparecem muito quando trata-se de textos, principalmente textos que trazem perguntas. Então a gente tem que estar atento nas questões, né, da prova quando trouxerem no texto esses pronomes aqui, que são os pronomes interrogativos. Principalmente cuidado com esses dois aqui, o who e o whom. Um que funciona como sujeito e o outro como objeto. See you later, pessoal. Até a próxima dica de inglês. Bye, bye.